Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, nessa caminhada do tempo comum, a liturgia nos coloca no seguimento de Cristo. Então, nós somos hoje seus discípulos e discípulas e convidados a permanecer com Ele, conhecer sua essência e a fazer nossas as suas orações. Então, como povo de Deus, nós devemos acolhê-lo na fé e testemunharmos em nosso segmento. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 a 10, depois o versículo 19. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 a 10, depois o versículo 19. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou. E foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel. Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Então, essa atitude de Samuel na primeira leitura resume bastante o que significa escutar a palavra de Deus. A leitura, essa primeira leitura de hoje, que ouvimos, joga bem com as palavras, isto é, Samuel escuta o seu chamado, escuta o chamado do Senhor, vai até Eli, pensando que era Eli que estava o chamando, e depois, quando ele entendeu que era o Senhor que chamava Samuel, então ele ensina ao jovem o que deve responder. Teu servo escuta. Por 4 vezes Deus chama, mas o texto diz que ele ainda não conhecia o Senhor. Então, nós assim aprendemos que para conhecer é preciso ouvir. Então, que nós realmente possamos sempre escutar ao Senhor quando Ele nos chama, tá certo? Que nós possamos sempre escutar, acolher a palavra do Senhor, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 15, depois o versículo 17 a 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 15, depois o versículo 17 a 20. Os manjares são para o ventre e o ventre são para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis o que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né, que nós devemos sempre, né, ouvir a palavra de Deus, ouvir os seus ensinamentos, né, sempre louvar a Deus, né, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, né. Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, né, então que a gente possa sempre, né, abrir o nosso coração para a palavra de Deus, né, ouvir a sua palavra, né, e sempre ouvir, né, o que Deus fala pra gente, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 1, versículo 35 a 42. João capítulo 1, versículo 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, aqui nessa leitura do Evangelho, né, São João, né, apresenta o encontro entre Jesus e 3 de seus futuros discípulos, né, André e Pedro, né, os 2 primeiros nomes não são apresentados, André e Pedro. Mas o terceiro, né, tem falando aqui, né, voltando-se para eles, né, ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus, né? Então, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então, eles vão até o mestre, né, e verão, né, onde Jesus mora. Então, aqueles, né, que eram discípulos de João agora seguem a Jesus. Então, a experiência profunda da escuta leva o discípulo a permanecer, né, com o mestre. E o princípio de tudo isto é a atenção à sua palavra. Então, as 3 leituras falam, né, que nós devemos, né, as 2 leituras do Evangelho nos falam sobre escutar o Senhor, né, fazer o que Ele nos pede, né, ouvir a sua palavra. Então, que nós realmente possamos ouvir sempre, cada vez mais, e louvar a Deus e glorificar a Deus, tá certo? Então, que a gente possa sempre glorificar a Deus e louvá-lo, sempre ouvir a sua palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.